Agora, nós vamos a mais uma reportagem da série especial Royalties, o futuro do ouro negro. Você vai ver que Macaé apresenta características ligadas à atividade petrolífera que implicaram grandes transformações, em especial no espaço urbano e na dinâmica da população. Não houve a diversificação de atividades econômicas desde a instalação da Petrobras no fim da década de 60. Agora, o desafio, gente, é se reinventar, principalmente por conta da possibilidade da partilha dos royalties do petróleo, que vai ser votada dia 20 de novembro. Acompanhe. Macaé, no norte do Rio de Janeiro, é a segunda cidade do Brasil a receber o maior repasse de royalties do petróleo. Fica atrás apenas de Campos dos Goytacazes. Por possuir infraestrutura para a indústria de óleo e gás e ser base da Petrobras, ganhou o título de capital nacional do petróleo. Mas a crise no setor petrolífero, com a queda no preço do barril, fez com que a cidade sentisse os impactos negativos da desvalorização do ouro negro. Ao longo dos 40 anos de exploração, a Princesinha do Atlântico viu nos royalties a principal fonte de arrecadação. Para entender a atual situação de Macaé, é preciso voltar à década de 70 com a instalação da Petrobras. Com a exploração do petróleo, o número de habitantes cresceu quase 600%. Passou de pouco mais de 65 mil para cerca de 240 mil moradores em 2016, segundo o IBGE. Um salto que não foi acompanhado pelo desenvolvimento. Apesar das grandes fatias de royalties, menos de 30% da cidade recebeu investimentos. Macaé ainda apresenta situações como falta de saneamento básico, favelização de bairros e má distribuição de renda. Este sociólogo explica que faltou planejamento para o bom crescimento da cidade. Você tem ao mesmo tempo uma praça muito bem montada de um lado e próximo a ela você tem uma favela enorme que foi constituída ao longo de 20 anos. Você tem bairros sem tratamento e coleta de esgoto, em grande proporção ainda, e você tem recursos que a cidade poderia ter aportado para questões educacionais, saúde e segurança, e que isso, infelizmente, não aconteceu. Ele explica que a capital nacional do petróleo vive a doença holandesa. Ela tinha recursos primários, ela tinha um recurso finito, e por isso ser altamente lucrativo, ninguém se interessou em investir algo diferente de petróleo e gás. Então hoje, diminuindo esses recursos de petróleo e gás, certamente a cidade pode voltar a ser o que era, uma vez que ela não fez o que deveria ter sido feito. Os poços da Bacia de Campos atingiram o limite de produção. A Petrobras atua no descomissionamento das plataformas, que é a remoção das estruturas para a instalação de equipamentos novos, medida que vai atrair outras empresas do setor offshore. É realizada também a recuperação dos campos maduros. A ideia é fazer com que o campo volte a ter um nível de produção rentável. Pontos positivos que podem ajudar o setor. Nós vamos ter projetos de recuperação, nós vamos ter projetos de descomissionamento e projetos de novas unidades de produção para substituir as anteriores, tá? Em campos que ainda sejam economicamente viáveis a partir da recuperação. O petróleo ainda tem muitos anos de importância na região, tá? Você precisa do petróleo para gerar energia, você precisa do petróleo para poder gerar derivados que você ainda não conseguiu ter uma outra opção, tá? Mesmo diante do cenário preocupante, ainda há perspectivas de recuperação e expansão econômica para a indústria petrolífera na região. O gás natural é a grande aposta. Os poços da Bacia de Campos são mistos e produzem o combustível além do petróleo. A expectativa é que o gás seja utilizado em termoelétricas, nos transportes e também atraia novas empresas. Macaé possui a maior unidade de tratamento de gás natural do país. No local, são processados mais de 25 milhões de metros cúbicos por dia. Capacidade atingida em fevereiro de 2016. A UTG recebe 100% do gás escoado da Bacia de Campos e 50% da Bacia de Santos.
um percurso de mais de 380 quilômetros para ser tratado em Macaé. Gás continua sendo uma grande alternativa para a geração, principalmente de energia elétrica ou no transporte. Tá? O Rio de Janeiro ele tem uma grande vantagem, a quantidade de postos de abastecimento de gás, o uso do gás no transporte é muito significativo aqui. E nada impede de usar esse gás em muitos processos de petroquímica. Tá? Para isso você precisa ter investimentos, para isso você precisa ter o consumidor. Tá? Por isso que depende de uma estabilidade econômica, tá? Para isso ser viável. Diversificar a economia é o grande desafio dos governantes para os próximos anos. Obter novas fontes de arrecadação pode ser a chave para evitar que a cidade sofra com a partilha dos royalties. A gente ainda tem os leilões da ANP, estão trazendo um fôlego maior para a Bacia de Campos, com mais áreas sendo leiloadas, então a produção de petróleo, ela que hoje é decadente na Bacia de Campos, ela diminui ano a ano, ela tende a se equilibrar ou mesmo a subir nos próximos anos. Então isso vai trazer um fôlego a mais para a região como um todo. Os municípios precisam ter políticas que promovam ou o desenvolvimento de outras atividades que não sejam ligadas ao setor de petróleo diretamente, né, para causar essa diversificação para a melhoria do emprego e da renda, como elas podem fazer um fundo e deixar esse recurso depositado para que no futuro seja utilizado. O gás natural é uma dessas vertentes positivas, mas é preciso, segundo o especialista, planejamento para atrair empresas que utilizem o combustível como fonte de energia e matéria-prima. O desafio é utilizar o gás natural não como para ele gerar somente eletricidade e passar por ele território sem gerar nenhuma riqueza a mais e emprego, mas que a gente conseguisse transformar esse território a partir de uma oportunidade que o gás vai trazer de gerar mais emprego e renda, mas com outras atividades produtivas. E aí a gente vai se tornando menos dependente da indústria petrolífera e das suas rendas. Isso deveria ter começado a ser feito lá em 1970, né, quando começou a bombar, né, a questão dos royalties aí para a cidade de Macaé. A exemplo de Cabo Frio, Campos, que nós mostramos aqui, Macaé não se preparou para essa possibilidade de ter a questão dos royalties, o repasse dos royalties reduzido. Não se preparou. E lá teve um crescimento desordenado. Tá? E o especialista falou, num lado está uma praça bela, mas do outro lado da calçada uma comunidade, uma favela horrorosa. Ou seja, tá? Não teve estrutura, não teve um acompanhamento, tá? Para o crescimento da cidade de forma ordenada. Ou seja, a desordem prevaleceu. Tá? E hoje a cidade vive completamente dependente do petróleo e de seus derivados. Hoje, tá, ela sobrevive dos impostos pagos por muitas das empresas que lá ainda estão, tá, e vão retornar agora, até por conta da retomada do setor offshore, mas que numa queda, no fim do petróleo, essas empresas vão embora. Tá, e vai ficar o quê? Uma cidade deserta completamente, como já aconteceu recentemente. A crise afetou diretamente Macaé. Muitas empresas foram embora. Por quê? Acabou o emprego, acabou o contrato delas com a Petrobras e outras empresas, tá? E elas foram embora. E o desemprego aconteceu. Quantas pessoas, você mesmo aí da região, você não conhece alguém que trabalhava embarcado e que perdeu o emprego? Por quê? Por conta da crise. Tá? E hoje Macaé está se recuperando, a exemplo da economia no país. Mas a gente ainda encontra por lá situações como essa aí, ó. Uma desigualdade absurda. Tá? De um lado, uma região desenvolvida e do outro, completamente carente. Ou seja, a necessidade de ter sido feito isso lá atrás. E não foi feito, né? Mas ainda dá tempo, né? E torcemos aqui para que no dia 20 de novembro não aconteça algo pior, né?